Olá, eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou falar sobre consolidação de múltiplas planilhas de Excel de forma automatizada. Então, quem nunca precisou trabalhar com múltiplos arquivos de Excel com um mesmo indicador, uma mesma informação separada em vários arquivos. No dia a dia de trabalho, de análise de dados, né, isso é um pouco incômodo, né, porque você precisa analisar as informações de maneira rápida, de maneira eficiente. E aí, se os dados estão separados em vários arquivos, né, isso acaba dificultando o trabalho. Então, você pode utilizar o R, né, para facilitar aí o seu dia a dia de trabalho, consolidar essas múltiplas arquivos aí de Excel em uma única tabela. Então, eu tenho aqui um exemplo de múltiplas planilhas de Excel. Ó. São 12 arquivos de Excel com informações padronizadas. Eu quero juntar tudo isso em uma única tabela. Certo? São dados aí do IPCA. Eu peguei lá do site do IBGE, esse site aqui. Certo? Você pode baixar aí no seu computador essas planilhas para você produzir aqui esse exemplo, tá? Aí, individualmente, cada planilha, né, corresponde a um mês de dados, né, do IPCA, que é o indicador de inflação, e vai ter ali informações de grupos, subgrupos, itens e subitens do IPCA. Então, preço, a variação do preço aí do arroz, do feijão, do tomate, por assim em diante. Então, vai ter aqui a variação mensal, o acumulado no ano, 12 meses e os pesos dentro do índice aí do IPCA, tá? Então, essa planilha aqui de exemplo que eu estou mostrando é de 2022, mês de dezembro. Nessa pasta aqui eu tenho as planilhas, né, do mês de janeiro até dezembro de 2022. Quero juntar isso em uma única tabela. Como que eu faço? Então, a primeira coisa é você ter os dados disponibilizados, tá? No material desse conteúdo aqui, eu vou disponibilizar essas planilhas para você reproduzir, certo? E aí eu já deixei aqui preparado um script para exemplificar o procedimento de consolidação. Então, eu preciso instalar essas bibliotecas aqui, ó, stringer, readxl, dplyr e pur. Então, vou clicar aqui para instalar, certo? E essas bibliotecas aqui elas vão servir, né, para a gente fazer tratamento de dados e também leitura aí das planilhas de Excel, tá? Então, é só instalar as bibliotecas se você não tiver e depois disso a gente carrega as bibliotecas. Então, stringer para manipulação de strings, readxl para leitura de arquivos de Excel, dplyr e pur para manipulação aí de dados, tá? Então, eu tenho 12 arquivos de Excel. Onde que eles estão, esses arquivos de Excel, aqui no computador? Eles estão nesse local aqui, ó, com esse nome dentro da pasta dados, subpasta XLS e com o nome de cada arquivo individualmente. Então, vai seguir um padrão aqui, IPCA underline, o ano, 2022, e o número do mês, 01, seguido de subitem, ponto, XLS. Então, isso para cada mês aí do ano. Então, tem 2 arquivos. Aí eu defino aqui um nome para cada elemento desse vetor, tá? Vou passar mais direto aqui, a gente vai direto ao ponto aqui, que é a questão da consolidação. Então, tem aqui esse vetor aqui de arquivos que eu quero consolidar em uma única tabela. Aí como que eu vou fazer isso? Se a gente observar aqui na planilha que eu peguei de exemplo, a gente vai ter aqui alguns probleminhas, né? São dados reais, dados verdadeiros, né? Não são dados simulados. Então, nessa situação de dados reais, que geralmente é o que você vai precisar, né, trabalhar, geralmente você vai obter também esses probleminhas. Que é, por exemplo, ó, aqui tem uma célula mesclada, mais uma célula mesclada, outra célula mesclada. Tem uma linha aqui, ó, 4 em branco. Tem aqui, ó, um nome de coluna em branco, ausente. Tem uma outra linha aqui em branco, sem nenhuma outra informação. Então, para a gente ler esses dados, né, e consolidar as planilhas, isso é um pouco, acaba dificultando um pouco. A gente vai ter um pouco mais de trabalho, mas a gente vai ter que aplicar tratamento de dados. Então, eu vou criar aqui uma função para fazer tudo isso para a gente. Eu vou criar uma função para ler o arquivo de Excel e aplicar os tratamentos de dados necessários. Como todas as planilhas são padronizadas, né, uma única função vai servir para todos os arquivos, certo? Aí se você tiver múltiplas planilhas com padrões diferentes, né, aí você vai provavelmente ter que adaptar, né, essa função para fazer funcionar, tá? Não significa que não vai funcionar, né, não dá para fazer, na verdade dá para fazer, só vai ter um pouco mais de trabalho. Então por isso que é interessante ter planilhas padronizadas para esse procedimento aqui funcionar de maneira mais fácil, tá? Então eu leio a planilha de Excel com a função readxl, certo? Aqui eu estou criando a função, vai ter 2 argumentos, arquivo e período. Então, o arquivo é o caminho para o arquivo, né, que eu quero
ler aqui no R, e período, né, é de quando se refere, né, esse arquivo, né, mês X do ano Y, tá? Então, essa é a lógica. Então, com a função readXL, eu vou ler o arquivo. Então, o arquivo que vai passar nesse argumento aqui é justamente chamado arquivo. Eu vou ler ali a planilha, a folha mensal subitem IPCA, que é esse daqui mesmo, que está apresentado na tela, certo? Você poderia expandir para ler também os outros, tá? Mas aqui eu vou fazer mais simples. Vou pular as 4 primeiras linhas, ó. Essas 4 primeiras linhas aqui tem informações que eu não vou precisar, que eu posso descartar, certo? E eu vou começar a ler dessa primeira linha aqui, que vai servir de cabeçalho aí dos nomes de colunas, tá? E os NAs, né, eu vou dizer que quando tiver ali um hífen, vai ser um NA, tá? Então, essas codificações aqui, ó, vão significar, né, para o IBGE, que são valores ausentes, tá? Não tem informação para essas observações aí. Então, eu vou dizer aqui na leitura que isso aí é um NA, certo? E depois de ler o arquivo, né, eu faço os tratamentos que eu preciso, ó. Então, eu vou renomear isso daqui, ó, tem um nome de coluna em branco, né? Eu vou dar um nome para essa coluna aqui, eu vou chamar de item, e vou criar uma coluna adicional, ó, que não tem essa informação aqui, referente ao mês dessas observações aqui. Então, dezembro de 2022. Então, é isso que eu faço aqui, ó, crio a coluna com o período e renomeio ali a primeira coluna e tiro ali aquela primeira linha, né? Que é essa linha aqui em branco, essa linha 6, que não vai ter nenhuma informação nela, né, em todas as planilhas. Então, essa aqui é a minha função para ler os arquivos. E agora que eu tenho aí o meu procedimento de ler e tratar os dados, né, eu só aplico essa função, né, iterativamente sobre todos os arquivos que eu tenho aqui, ó. Então, vou aplicar essa função sobre todos esses arquivos aqui. E aí o que isso vai acontecer, né, basicamente vai ser retornado, né, uma lista de tabelas. Então, se eu aplicar essa função para um único arquivo, né, para esse primeiro arquivo, por exemplo, vai retornar uma tabela. Se eu aplicar para todos os arquivos iterativamente, vai retornar uma lista de tabelas. Então, é isso que o map2 vai fazer. Eu vou percorrer a lista de arquivos junto com os nomes dos arquivos, ó, que é o que eu defini ali em cima. Ó. Então, vai servir de período nessa informação. E eu vou passar esses argumentos, né, para a minha função. Ó. Então, ponto F, para aplicar uma função, ler Excel, que vai receber os arquivos, que é o ponto X, e os nomes, nomes dos arquivos, né, que vai servir como o período para criar ali a coluna, tá, na tabela, certo? Então, depois de tudo isso, eu vou ter uma lista de arquivos, e aí eu combino todas eu vou ter uma lista de tabelas, né, na verdade. Eu combino todas essas tabelas em uma única tabela com um list rbind. Então é bem simples e muito rápido, ó, dá para perceber que em milissegundos praticamente ele já fez tudo para mim. E aí está aqui a tabela final, ó, com todas as informações consolidadas de maneira aí automatizada. Então tem aqui o período, a observação, o item e os dados aqui do IPCA. Certo? Então, tudo muito simples, tudo muito rápido e de forma automatizada que você pode aí definir. Certo? Então, esse foi o exemplo de consolidação de planilhas de Excel. Espero ter ficado claro. Se ficar alguma dúvida, mande lá no suporte da análise macro.